Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. A gente sempre espera o reino de Deus como uma intervenção do Senhor em nosso mundo. Uma coisa muito forte, visível, que todo mundo reconheça e se submeta a esse reino de Deus. Como falamos de reino, então vem em nossa imaginação os impérios deste mundo, os reinados de senhores poderosos e violentos, de quem a história nos conta. Mas Jesus, que tanto falou do reino de Deus, não deixou assim uma definição explícita do que é o reino, mas fez comparações que desfazem completamente as nossas expectativas farisaicas. O reino é como uma semente plantada na terra, sem o agricultor saber como nasce, cresce e produz frutos. O reino é como uma semente de mostarda que se torna um belo arbusto. É como uma bela plantação onde o inimigo semeou o joio. Só para ficar nas comparações, na área da agricultura. É melhor a gente desistir de querer definir o que é o reino de Deus. Parece mais um jeito de Deus agir nesse mundo. E Jesus nos conta hoje duas pequenas parábolas sobre o reino de Deus. A semente que germina sozinha e o grão de mostarda que se torna um frondoso arbusto. Estas duas parábolas nos dão novas pistas sobre o reino de Deus. Uma primeira indicação é esta: o reino se constrói com pequenos sinais. O reino está potencialmente presente no que hoje nós estamos semeando, que às vezes nos parece tão pouco, tão pequeno. O reino é como a semente plantada que germina, ou como o grão de mostarda tão pequenininho, que vai se tornar um grande arbusto. Quando semeamos, nós mostramos confiança na semente e no futuro dela. Ao realizarmos pequenas ações e nos movermos com pequenos passos,
estando na direção certa, estamos semeando o reino de Deus. É um conselho que damos, é uma desculpa que aceitamos, é uma pequena decisão que tomamos na direção justa. Assim, o reino se constrói com pequenos sinais. São sementes que plantamos, são grãos lançados na terra. Uma segunda afirmação é a seguinte: o reino não é obra nossa, mas sim é obra de Deus, servindo-se da nossa pequena colaboração. Mesmo que seja o agricultor a plantar a semente, a germinação é um segredo do Criador. É dele o milagre daquela semente tornar-se uma plantinha, crescer, florescer, frutificar. É a tecnologia de Deus. O homem, por mais que aprimore a sua tecnologia, não é capaz de fazer o milagre da semente se tornar uma plantinha, crescer, florescer e frutificar. O homem, o agricultor, ele colabora, plantando, limpando, irrigando. Mas a espiga é a obra da natureza e de quem fez essa natureza. O mesmo acontece com o grão de mostarda. A árvore que vai acolher até os passarinhos é um fruto de uma dinâmica que não é controlada pelo agricultor. O reino, então, não é obra nossa, é obra de Deus, com a sua lógica, com a sua dinâmica, com a sua atuação, com a sua tecnologia, o seu know-how, o know-how de Deus. Uma terceira afirmação é esta: o reino será uma realidade surpreendente. Se plantarmos, colheremos. A semente dará fruto, dela se colherão as espigas, cuja farinha nos fornecerá um delicioso pão. O grão de mostarda será uma linda árvore e abrigará os pássaros do céu. O agricultor vai se surpreender com a obra de Deus em seu favor. O Evangelho, então, é a revelação desse evento maravilhoso, o reino de Deus que está ao nosso alcance, está batendo a nossa porta, está próximo de nós, está entre nós. Mesmo com tanta crise, com tanta coisa ruim acontecendo, tanta desgraça neste mundo, experimentamos a cada dia esse reino de Deus que está entre nós, que está acontecendo, que está em gestação. O reino é a obra de Deus, com a nossa pequena colaboração. E por meio do seu Filho Jesus, Deus está semeando um mundo novo de comunhão, de paz, de reconciliação. Jesus está conosco até a consumação dos séculos, como prometeu. Ele não nos abandona. Seu Espírito Santo atualiza a sua presença e a sua ação redentora. Então, o reino de Deus já está entre nós. Não precisa ficarmos esperando essa vinda desse reino maravilhoso no meio de nós. O reino já está entre nós e ele é construído com a nossa colaboração. É na colheita do que plantarmos que o reino aparecerá pleno e surpreendente.